circuito elétrico. O circuito elétrico, ele já é o princípio fundamental aí da eletrônica. Quando eu falo circuito elétrico, eu também estou falando circuito eletrônico, né? Eletrônico, depende das peças que a gente utilizar. Bom, aqui depois eu vou explicar com calma esse circuito. Então, o que é o objetivo da nossa aula? Ver o circuito elétrico com a sua simbologia e analisar o funcionamento básico de um circuito elétrico. Bom, o circuito elétrico, o que ele é, na verdade? Ele é um caminho para a corrente elétrica. A corrente elétrica, nós estudamos aí em outras aulas, ela é o movimento dos elétrons. Então, como a corrente elétrica ela é o movimento dos elétrons, ele precisa de um caminho. Então, ela vai passar. Quando ligamos um aparelho eletrônico, qualquer aparelho, uma televisão, um monitor, um portátil, a corrente elétrica ela olha um caminho. Ela não vê aquele mundaréu de componente, ela vê um caminho, ela entra por um lado e sai pelo outro. E nesse meio, com a eletrônica, com a eletricidade, a gente trabalha a corrente elétrica, a gente faz o que a gente quer que ela faça. Quando ligamos uma TV ou um monitor, a gente quer observar ali uma imagem. Tá? Para a corrente elétrica, ela está circulando no circuito inteiro. Ela entra e sai por um lado. Então, o circuito elétrico ele é um caminho. Claro que tem caminhos simples e caminhos mais complicados e mais complexos. Vamos iniciar aqui com o mais simples, né? Bom, então observa aqui. Eu peguei um circuito dos mais simples, que é uma lanterna elétrica. Observem o que é a lanterna elétrica. Ela é composta de pilhas, aqui nesse caso, 2 pilhas de 1,5 V, somando 3 volts. Tá? Temos um interruptor que liga e desliga essa chave. E temos uma lâmpada que faz a iluminação. Hoje, essa lâmpada é substituída por LED, que possui um consumo bem menor do que essa lâmpada incandescente que usava naquela lanterna mais antiga. Tá? Mas o circuito é o mesmo. É uma alimentação, um interruptor de liga e desliga, e temos aqui a lâmpada para fazer a iluminação. Isso é uma lanterna elétrica. Bom, observem aqui nessa lanterna que nós temos o quê? O caminho são os condutores. Então, a corrente elétrica ela só passa pelos condutores, que existem o quê? Condutores isolantes. Isolantes são aqueles materiais que não deixam passar a corrente elétrica. Então, não vai ter corrente elétrica circulando pelos isolantes. Então, por exemplo, a carcaça da lanterna é de plástico, ela é isolada. Tá? Aqui o contato da pilha e a chave ela é condutora. O soquete da lâmpada é condutor. Então, as partes em que a corrente vai circular, ela é condutora. O restante é isolado, é isolante, ele não deixa passar a corrente elétrica. Observa que aqui no negativo da pilha, nós temos um contato. O positivo de uma pilha está ligado no negativo da outra, então elas estão em série. Isso é uma ligação em série de pilhas. Aqui nós temos um interruptor que liga e desliga o circuito. E nós temos aqui o contato da lâmpada, um soquete onde a lâmpada é colocada, que nos permite retirar e trocar ela, né? Fechando o circuito aqui. Tá? Observa que aqui, em azul, nós temos o contato negativo que pode vir aqui por um fio, por uma parte metálica, até esse ponto azul aqui, que é a carcaça da lâmpada. Esse ponto verde liga no positivo da pilha. Tá? Então, os contatos são condutores. O restante da lanterna são isolantes, não passa corrente nela. Bom, então, resumindo, devemos sempre delimitar o caminho pré-planeado para as circulações dos eletrões. Então, os eletrões eles têm que ter um caminho. No momento que a gente liga o interruptor, ele vai passar e vai executar a função que a gente determinou ali. Por exemplo, uma lâmpada, numa qualquer residência, possui o mesmo funcionamento. Então, a mesma função da lanterna elétrica nós temos nas residências, que são as lâmpadas. Ao acionarmos o interruptor da sala, a lâmpada irá acender, pois o circuito será fechado
e, ao contrário, irá apagar, ou seja, o circuito é aberto. Quando a gente chama circuito aberto ou circuito fechado, o que nós estamos falando? O circuito fechado é um circuito ligado. O circuito aberto, ele não passa corrente elétrica, ele é isolado. O interruptor abre, ou seja, ele desliga e não passa corrente elétrica. Simbologia. Um detalhe muito importante é a questão do símbolo. Em eletrônica, todos os componentes possuem seu símbolo. Isso permite que eu faça um desenho de um circuito eletrônico e esse circuito seja entendido por todos, qualquer que seja o país, a língua, ele vai entender aquele circuito. Então, por exemplo, eu peguei aqui o circuito da lanterna e fiz um esquema elétrico. Bom, aqui nós temos a fonte, que são os 3 volts, as 2 pilhas. Eles são simbolizados por esse símbolo aqui, ó. Positivo em cima, negativo embaixo. O positivo é o traço maior, é o traço de cima, o negativo é o traço de baixo. Temos aqui um interruptor, a chave S1, é um interruptor de liga e desliga. Ele é que vai acionar o circuito, fazer ele ficar aberto ou fechado. E aqui temos uma lâmpada. Tá? Pronto. Esse aqui é um esquema de uma lanterna, ou até mesmo da sua residência, pode-se desenhar um esquema parecido com esse. Tá? Um esquema que todos vão fazer entender. Todo mundo, não importa a língua, quando observar um circuito desse, ele vai saber que isso é uma lâmpada ligada a uma pilha, né, a uma chave que, quando ligar, vai acender. Aqui está o esquema. A fonte, chave. Chave aqui chamei de S1, de switch, poderia ser CH também, de chave em português, né? Lâmpada, L de lâmpada, tá? Seria ser um LED, não tem problema nenhum. E aqui a montagem física. Observa que a montagem física, ela tem que ter a mesma ligação daquele esquema elétrico, só que ela é totalmente diferente, ela é feita com as peças mesmo. Então, olha aqui, vamos imaginar aqui esse circuito da lâmpada. Eu botei aqui uma bateria no lugar daquelas 2 pilhas, pode ser uma alimentação de bateria. Aqui é um interruptor, esse interruptor, inclusive, vocês têm no kit, vem no kit um interruptorzinho desse. Então, aqui é um interruptor, a bateria ligada no interruptor, um lado do interruptor ligado na lâmpada, outro lado da lâmpada ligado na bateria, novamente no negativo. Pronto, fizemos o que está mostrado no esquema. Um lado da bateria na chave, o lado da chave na lâmpada, outro lado da lâmpada na bateria novamente. Ó, mesma coisa aqui. Ó. O lado da pilha na chave, a chave na lâmpada, a lâmpada de volta ao negativo da bateria. Então, o esquema elétrico ele tem que ser o mesmo para a montagem do circuito. Através do esquema elétrico, nós montamos o circuito. Tá? E aqui nós temos o circuito ligado. Aqui a chave estava desligada e aqui o interruptor está ligado. Ligamos o interruptor, acendemos a lâmpada. Ó, ele deixa a corrente elétrica circular, acende a lâmpada. Quais são, então, os elementos desse circuito? Claro que depois eu vou explorar os circuitos mais complexos, mas podemos definir todas as etapas. Primeiro, a fonte geradora. A fonte geradora, como eu falei para vocês, todo circuito eletrônico ele é alimentado por uma tensão e uma corrente contínua. Então, todo aparelho tem que ter uma corrente contínua. Pode ser ela de uma fonte de alimentação ou de pilhas e baterias. Aqui. Nesse caso, estou pegando o exemplo de pilhas. Aqui tem 2 pilhas. Essa pilha a 3A, é uma pilha pequena. Aqui nós temos uma pilha média. Aí aqui é a simbologia da pilha. O lado maior é o positivo, o lado menor é o negativo. Então, nós temos o componente que pode variar de lugar para lugar. A gente pode ter pilhas de formatos diferentes, tá? De cores, desenhos e tal, mas o símbolo é sempre o mesmo. O símbolo é sempre esse símbolo aqui. Tá?
No caso da residência, da morada, das nossas residências, do comércio, a fonte de energia é uma corrente alternada, que vem da rede elétrica. As distribuidoras de energia elétrica fornecem, então, uma corrente alternada para alimentar o circuito. Claro que os circuitos eletrônicos, nós temos que transformar essa corrente alternada em corrente contínua. Tá? O aparelho consumidor. Neste nosso caso, o consumidor é a lâmpada. Veja que aqui é uma lanterna, então o consumidor é uma lâmpada. Poderia ser uma TV, um rádio, poderia ser qualquer outro equipamento eletrônico, poderia ser um motor elétrico, tá? Não há problema nenhum. Aqui o consumidor é aquele aparelho em que a gente vai colocar ele ligado naquela energia. Poderia ser um ar-condicionado, poderia ser uma serra elétrica, tá? Uma cafeteira, sem problema nenhum. Dispositivo de manobra. Dispositivo de manobra nada mais é que o interruptor de liga e desliga. Tá? Nos circuitos podem ser até interruptores eletrônicos. A gente pode hoje colocar um controle remoto para fazer isso. Podemos colocar uma aplicação em um smartphone, num telemóvel, e acionarmos isso pelo próprio telemóvel, ligarmos e desligarmos o circuito por ele. Então, é possível já, a gente conecta e faz esse chaveamento eletrônico através até de um ponto remoto qualquer. Então, esse é o dispositivo de manobra, quem vai ligar e desligar o circuito. Condutor elétrico. O condutor elétrico é quem permite a passagem da corrente elétrica, que no caso da maioria dos circuitos é o fio. Mas pode ser uma placa de circuito impresso, que a gente faz o desenho todo lá do circuito elétrico. Tá? Nesse nosso caso, ele pode ser uma placa metálica, um fio metálico, ou um fio condutor comum que faz as ligações elétricas. Aqui eu coloco o desenho da capa, que é um circuito elétrico comum de uma residência. Só que aqui a corrente não é contínua, aqui a corrente é alternada. Nós temos aqui fase e neutro, isso é uma teoria que depois a gente tem que olhar também. Fase e neutro não é positivo e negativo, a corrente alternada ela não tem polaridade. Então eu não posso chamar positivo e negativo. Positivo e negativo é exclusivo da corrente contínua. Nós chamamos a corrente alternada, chamamos de fase neutra. Tá? O neutro é aquele ponto que é ligado ao terra, que é ligado ao chão. E a fase é o terminal que não é ligado ao chão. Tá? Não é positivo e negativo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um fio que vai da fase para o interruptor. Nós chamamos aqui esse fio aqui, ó, fase. Observa aqui a figura em vermelho. Então, um lado da fase vai para o interruptor, o outro lado do interruptor vai para a lâmpada e o outro lado da lâmpada ligamos no neutro. Quando o interruptor é acionado, o dispositivo de manobra, ele coloca a tensão de fase em cima da lâmpada. A lâmpada já está com um lado no neutro e o interruptor faz, então, o acionamento. Os condutores deixam passar a corrente elétrica, a lâmpada acende. Tá? Esse fio que liga o interruptor à lâmpada, nós chamamos de retorno. Tá? E aí, um detalhe interessante. Por que a lâmpada é ligada no neutro? Já que a corrente alternada não tem polaridade. Nós poderíamos inverter, ela funcionaria? Funcionaria. Eu poderia ligar esse lado aqui no neutro, na fase, e poderia colocar um interruptor no neutro. Ela funcionaria também. Por que isso não é feito? Isso não é feito para a proteção das pessoas. Tá? Por quê? Nós já estamos no neutro. No momento que nós estamos pisando no chão, nós estamos no terra. E o neutro também está no terra. Então, se uma pessoa desligou a lâmpada e for trocar uma lâmpada, ela não leva nenhum choque
quando coloca ali, ou por algum acidente, ela encosta a mão dentro do soquete da lâmpada. Porque como a fase está desligada, a pessoa está ligada ao terra, ou seja, está ligada no neutro, e ela encosta no neutro, não tem diferença de potencial, não tem tensão. Ela está no mesmo lado. É como aqueles pássaros que pousam em somente um fio da alta tensão. Não acontece nada com eles. Num fio só, não tem corrente, não tem diferença de potencial, não vai ter problema nenhum. Então, por isso que ligamos o lado da lâmpada que fica ligado no neutro, porque não corre o risco de termos as pessoas aí tomando choque acidentalmente. Uma vez desligado a fase, não há energia aqui no neutro para ser descarregado. Pronto, isso aqui é um circuito simples, tá? Também mostrando que podemos aplicar aí nas residências. Resumindo, então, circuito aberto. Circuito aberto não há deslocamento dos eletrões. Os eletrões não se movimentam, não há corrente elétrica. Circuito fechado, quando a gente chama circuito fechado, que a corrente elétrica está funcionando. Circuito desligado, ou seja, a chave desligou o circuito. A chave, o interruptor, o dispositivo de manobra, desliga o circuito. Circuito desenergizado. Ora, professor, qual é a diferença de circuito desenergizado para circuito desligado? Ora, o circuito desenergizado não tem fonte de tensão. Nós tiramos a fonte de tensão toda. Desligamos o disjuntor central da casa. Não há energia, por mais que você ligue o dispositivo de manobra, que você faça a ligação do interruptor, não acenderá a lâmpada, porque não tem energia elétrica. Então, desenergizar um circuito é você cortar toda a fonte de alimentação. Mesmo ligando a chave, não conseguirá alimentar o circuito. Isso é interessante porque, às vezes, há necessidade de trabalharmos com o circuito desenergizado. Tá? Não é só desligado da chave, não, é desligar de tudo mesmo. Tirar da tomada, aí ele está desenergizado. Então, vamos lá. Olha o que acontece aqui. Aqui eu pergunto, o que acontece com as lâmpadas quando acionarmos a chave? Bom, a chave S1 está ligando a alimentação da fonte nas lâmpadas. Tá? Se eu ligar só a chave 1, acende as duas lâmpadas. Tá? Por quê? A corrente elétrica sai aqui, os eletrões saem do negativo, entram nessa lâmpada, acendem a L2, vêm para cá, entram nessa lâmpada, acende a L1 e volta chegando ao positivo. Então, se eu ligar só a chave S1, eu acendo as duas lâmpadas. Todas as duas irão funcionar. Tá? Bom, se eu desligar a S1, tudo aqui está desligado. Nenhuma lâmpada acende mesmo, né? O S1 é uma espécie de chave geral. Mas vou manter o S1 ligado, continuar com ela ligada. Quando eu ligo qualquer uma dessas duas chaves, o que eu estou a fazer com essas lâmpadas? Eu estou a dar um curto-circuito na lâmpada. Isso é uma teoria interessante. Quando eu ligo a S2 ou a S3, eu faço um bypass na lâmpada. O que é um curto-circuito? É uma resistência próxima de zero. Um fio, um condutor. A corrente elétrica, quando ela vem, os eletrões, eles vão para o lado mais fácil, eles não vão para o lado mais difícil. Então, se eu aciono a chave S3, por exemplo, o eletrão, quando chega nessa bifurcação, em vez de ela subir para a lâmpada, ela não vai subir na lâmpada, ela vai seguir a chave S3 e sair por aqui, como se fosse a água de um rio. O rio ele desce por onde é mais fácil, o rio não sobe a montanha, né? Ele vai escoando aonde ele tem facilidade, aonde a resistência é zero. Tá? Aqui a corrente dos eletrões é a mesma coisa, ele vai por onde é mais fácil. Então, se eu aciono a S3, a lâmpada L2 não acende,
porque os eletrões não passam por ela. Se eu fizer isso com S2, a lâmpada L1 também não vai acender. Se eu fizer o S2 junto com o S3 e junto com o S1, eu estou fazendo o que na realidade? Fazendo um curto-circuito na fonte. Porque aqui a resistência toda é igual a zero. Ou seja, a lâmpada L2, o S3 dá um curto, resistência próxima de zero. S2 em curto, também resistência zero. S1, zero, tudo zero. Ou seja, a gente fecha um curto. Se acionarmos todas as três chaves ao mesmo tempo, ligarmos todas elas, estaremos dando um curto-circuito na fonte. Tá? Se tiver uma proteção, a proteção vai queimar, vai desligar. O disjuntor, né, ou qualquer outra proteção elétrica, ele desliga, desarma. Tá? Ou, se não tiver proteção nenhuma, o lado mais fraco vai esquentar, vai aquecer até queimar. Então, esse é um detalhe interessante, que é o curto-circuito. Curto-circuito nada mais é que resistência igual a zero.